A paz do Senhor, irmãos. Venho nesse momento relatar um testemunho de uma experiência que eu obtive da parte de Deus. Foi uma revelação e eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui do canal Evangelismo Online, porque é um canal que a gente se identifica, a gente sente a liberdade de se expressar, né? E venho por meio do canal, tendo como inspiração o testemunho de muitos e a motivação para me expressar no testemunho do que Deus me permitiu vivenciar. Eu não lembro exatamente o ano, a data, o mês. Eu sou o pastor Paulo, sou do estado do Pará, e a minha experiência, eu ainda não tinha sido consagrado a pastor, mas sempre fui um homem de oração, sempre fui um servo de Deus dedicado à oração, sempre experimentei e vivenciei, mesmo ainda no mundo, ou vivendo no mundo, o sobrenatural. E quando vim para Jesus, quando confessei, aí as experiências ficaram mais intensas, né? Tanto da parte de Deus como da parte do inimigo. Tive muitas experiências, tive muitas lutas, muitas batalhas, muitas guerras travadas, muitas guerras. E fui um homem de consagração, sempre gostei de oração, sempre gostei de jejum, sempre me entreguei, e eu estava em consagração. Quando eu tive essa experiência, eu estava em jejum e oração da parte de Deus, estava com a vida consagrada, com a vida, né, de oração e jejum. E eu tive uma revelação da parte de Deus. Mais uma delas, né? Teve muitas outras, espero ter oportunidade para contar aqui no canal. E eu me lembro que eu estava na casa de meu avô e eu estava confiante de que Deus poderia me mostrar as coisas. Eu pedia para Deus para Ele me revelar o oculto, escondido, aquilo que Ele quisesse revelar. E Deus me deu a graça de experimentar. Eu tive uma experiência em qual eu me via entrando em um lugar, meu espírito, não o meu corpo, mas o meu espírito, entrando, viajando para uma dimensão muito além da minha realidade aqui no corpo. E eu entrava dentro de um mundo que ele era completamente tecnológico. Esse mundo era cheio de codificação. Eu via como se aquele universo fosse tudo cheio de codificação tecnológica, digital. E eu lembro que eu entrei e é como se fosse uma grande sala, uma grande casa. Não sei exatamente explicar, mas eu me lembro que eu entrei, tinha uma porta, eu entrei, comecei a observar, eu vi que aquele lugar era comparado a uma grande casa. E entrei, passei, inclusive fui até eu chegar em uma sala. E eu fiquei olhando aquelas paredes todas passando codificação, inclusive aquele lugar, ele era escuro. Aquele lugar era tudo escuro, todo subdividido, né? Como se fosse uma casa, um compartimento com divisórias. Eu vi que as letrinhas verdes passavam muito parecidas com aquelas letrinhas do Matrix que passa, e do filme Matrix. Inclusive eu procurava uma sala especial onde me era permitido entrar nela. E eu procurava até que eu encontrava essa sala na revelação, na visão. Quando eu encontrava aquela sala, eu entrava. Quando eu entrava naquela sala, né, tinha um ser me esperando ali. Ele sabia que eu iria chegar até lá. E eu entrei. Quando eu olhei para ele estava de terno, gravata, sapato social, um terno preto, e estava bem arrumado, só que do nariz para cima, assim, bem em cima da sobrancelha, ele tinha um cérebro muito grande. Ele era um demônio, um espírito, não era um homem comum.
Ele tinha um cérebro muito grande, uma cabeça muito grande, parecido com a cabeça de um desenho que sempre passa, com aquele cérebro a modo, a aparência de que está parecendo o cérebro, só que era grande. E ele disse para mim assim mesmo: seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo. Eu estava esperando você aqui. Te foi permitido chegar até aqui. Eu sabia que você vinha. E me foi te permitido te mostrar algumas coisas, te revelar algumas coisas aqui. Ele puxou uma cadeira e eu sentei. Quando eu prestei atenção, aquela sala, aquele ambiente onde eu entrei, né? Para uma sala especial, era muito tecnológico, era uma sala de controle, era uma sala de comando e tinha muito equipamento, era toda equipada, mais equipada do que qualquer sala de filme de tecnologia dos Estados Unidos, né? Era uma sala muito equipada. E ele disse para mim: eu vou te revelar algumas coisas que foi permitido. E ali eu fiquei observando tudo. E ele disse para mim que ele comandava a tecnologia. Não me disse o nome dele, mas ele disse que ele comandava a tecnologia na Terra, né? Aí ele disse para mim que ele tinha todo o controle sobre o avanço da tecnologia. Ele tinha o controle das pessoas, ele tinha o controle do mundo, ele tinha o controle de órgãos, ele tinha o controle de grupos, ele tinha o controle mental, ele tinha a vida de muitas pessoas na mão dele, né? Ele tinha o controle de tudo. E inclusive ele começou a me mostrar desde celular até aparelhos de TV. Eu vi muitos celulares. Eu vi muitos celulares lindos, celulares de encher os olhos. A tecnologia, eu sempre admirei a tecnologia, né? Eu sempre fui um fã de tecnologia, sempre achei bonito a tecnologia. E aquilo me encheu os olhos, eu ficava vendo aqueles celulares tão lindos, aqueles celulares potentes, né? Celulares muito caros, por assim dizer. E ele me mostrava os celulares que ainda nem foi lançado, ainda nem vi das formas que ele me mostrou, muitos modelos antigos, modelos novos, modelos futurísticos. Eu via tudo, ele me mostrava e me dizia o que ele ia fazer com aqueles celulares na vida das pessoas. E eu vi tablets nesse tempo, eu não sei dizer o ano, mas ainda não se falava muito em tablet aqui no Brasil. Eu vi ele puxava de um certo lugar lá dentro daquela sala muitos tablets de vários tamanhos, de várias formas, sabe? Muitos tablets. Ele dizia que ele ia manter muitas crianças presa nele. Ele ia ter o controle de muitas crianças, do coração, da mente de muitas crianças, de muitos jovens, através daqueles tablets. E ele disse que através daquele tablet ele ia corromper as crianças, ia corromper os jovens. Eu vi muitos games também. Vi muitos games como PlayStation, essas coisas assim. Não entendo muito de games, mas eu vi muitos. E ele estava muito feliz porque ele dizia que com aqueles games ele ia corromper muita criança, muitas pessoas. E ele já estava fazendo isso e ele ia fazer muito mais. Vi os games, né? Como eu falei, vi celulares, vi tablets, vi games. Vi também muitos aparelhos de TV, muitos futurísticos, aparelhos de TVs antigos. Ele me mostrava isso, que ele mantinha o controle. Ele entrava nos lares, entrava nas casas, na vida das pessoas, através daquelas TVs. Eu vi muitas TVs de LED, muitas TVs muito tecnológicas. Aquelas TVs eram muito poderosas em tecnologia. Eu vi todas de várias gerações. Eu vi geração futura, muitas futuras, muitas do tempo real, muitas antigas. Ele me mostrou, ele tinha o controle, ele comandava. Vi muitos computadores
né, também. Ele falou que através da televisão ele destruía os lares, destruía as famílias. Também eu vi computadores, inclusive quando ele me mostrou o computador, né? O computador era algo especial para ele, o computador. Eu vi quando ele me mostrou, ele disse, olha, muito feliz, ele disse, tu tá vendo, através do computador, eu tenho a vida de muitas pessoas na palma das minhas mãos, eu controlo a vida delas, inclusive eu tenho a vida delas nas minhas mãos. Aí ele disse, olha o que eu vou te mostrar, quando ele abriu um telão, né, se abriu um telão lá naquela sala, e eu vi a terra normal, a vida da gente normal, nossa vida social, cotidiana. Eu vi uma família, vi uma casa, vi uma família, vi uma mãe, vi um filho, né? Eu vi quando a mãe estava fazendo um almoço, e essa mãe ela chamava um filho que estava dentro de um quarto trancado. Eu vi o rapaz muito preocupado, acessando a internet, muito envolvido com a internet, muito viciado na internet, na tecnologia. Eu vi quando ele navegava, ele precisava de obter informações, de certos assuntos, e quanto mais ele se aprofundava em obter os assuntos, mais difícil aquilo ficava para ele. Ele tinha que entrar em outras páginas, ele tinha que entrar em outros sites. Aí ele dava gargalhada, aquele ser dizia, tu tá vendo? Sou eu que faço tudo isso, sou eu que inspiro tudo isso, sou eu que crio tudo isso. Através disso, eu tenho a vida dele na palma da minha mão. Ele é uma pessoa viciada em tecnologia, mas ele depende das minhas permissões, sou eu que permito ele entrar, sou eu que permito ele ficar aqui comigo, sou eu que faço isso com ele. Tu tá vendo? A mãe dele oferece a comida, ele diz que ele não quer. Eu vi quando a expressão daquele rapaz estava muito apática, muito abatida, muito magro. Ele estava muitos dias sem comer, e ele já estava ficando debilitado. E o inimigo falava, aquele ser falava que tinha a vida dele na palma da mão. Eis que isso ele estava fazendo com muitos, ia fazer com muitos. Ele disse que ele ia pegar os evangélicos, os cristãos, os que se dizem servir a Deus. Ele disse que ele ia destruir, ele ia fazer tudo isso com os jovens da igreja. Ele disse, eu não vou deixar os jovens lerem a Bíblia, eu não vou deixar os jovens ter uma vida santa, uma vida com aquele lá de cima, e vou manter eles nas minhas mãos através das redes sociais, através do celular, da televisão, através dos games, através dos tablets, dos computadores, das mídias sociais. Ele disse que ele ia corromper, ia destruir, ia tirar tudo que era de bom na vida deles, ia destruir a vida da juventude, a vida de muitos crentes através da tecnologia. Ele falou que através da tecnologia ele ia esfriar os crentes, ele ia desviar os crentes, ele ia matar os crentes, ele ia conseguir suas almas. Irmãos, foi isso que eu vi. Eu fiquei muito perplexo quando eu vi tudo isso naquele lugar de tecnologia muito avançado. Eu vi tudo isso, vi aquele ser que tinha uma cabeça muito grande, um cérebro muito grande, né, como sinal de inteligência. Os seres que inspiram os homens a fazer essas coisas são seres inteligentes, com uma inteligência muito ultrapassada, né? São seres que estão além do nosso entendimento. Não dá para entender tudo o que eles são, nem o que eles fazem, mas eles inspiram, como eu vi ele falar. Eles criam na mente dos homens desejos para fazer tudo isso, mas a finalidade não é só trazer para a sociedade uma revolução, um desenvolvimento, mas prender, mas ser cativeiro para a vida de muitos, né? E foi isso que eu vi, foi isso que Deus me mostrou, e eu estou passando para os irmãos, porque às vezes a gente não acredita, né? Mas eu experimentei isso, eu vi isso aí, eu tive essa oportunidade de ter essa revelação, ter essa visão, de viajar nessa revelação, presenciar tudo isso, ouvir tudo isso, que essa estratégia do inimigo através da tecnologia era destruir, ele disse. Era destruir e obter o máximo de cristãos evangélicos nas mãos deles através da tecnologia, através das mídias. Tudo isso ele disse que ele ia fazer, ia desviar, ia esfriar. Ele ainda disse mais, ele disse que não ia deixar os crentes ler a Bíblia e nem orar. Através daqueles celulares,
Ele não ia deixar os crentes, ele não ia deixar a juventude ter prazer pela palavra, ter prazer na oração, ter prazer na igreja, ter prazer no serviço da igreja, no serviço evangelístico. Isso que ele não ia permitir isso. E ele ia conseguir esse êxito através da tecnologia. Irmãos, foi isso que Deus me mostrou e é isso que eu passo para os irmãos. Em nome de Jesus, e tenho muitos outros testemunhos, mas contarei com uma outra oportunidade. Que Deus abençoe a todos, né? Em nome de Jesus. Amém.